Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da série Funções do Excel no Mundo Corporativo e hoje vamos falar sobre duas fórmulas que são bastante utilizadas no mercado de trabalho, que é máximo Cs e mínimo Cs. Essas fórmulas são a variação da fórmula C, que inclusive nós falamos sobre ela nas duas últimas aulas. Eu vou deixar nos cards aqui em cima, depois corre lá para você dar uma conferida também. Então agora, sem enrolação, vamos para a nossa aula. Bom, eu trouxe uma lista aqui para vocês de diversos produtos, onde eu tenho a marca de cada produto, a divisão dele, qual tipo que é esse produto, a origem, o país de origem desse produto, a data de lançamento desse produto e a quantidade de estoque. E nós queremos descobrir qual é a quantidade de estoque do produto com o maior estoque, de acordo com a marca, e depois a quantidade de estoque do produto com menor estoque de acordo com a divisão e a origem. Então nós temos algumas condições para achar essa resposta. E para isso nós vamos utilizar essas duas fórmulas, máximo Cs e mínimo Cs. Então agora, sem enrolação, vamos para o nosso conteúdo. Como ele pede aqui já o produto com maior estoque, então nós vamos utilizar a fórmula máximo Cs, beleza? Quando são valores menores, nós utilizamos a fórmula mínimo Cs. E para utilizar essa fórmula, a gente precisa ter algumas condições prévias, igual aqui eu tenho a condição de marca e aqui nós temos a condição de divisão e origem. Se eu quisesse apenas saber o valor máximo que eu tenho aqui, eu poderia usar a fórmula máximo, que é uma fórmula mais simples. Ou, se eu quisesse saber o menor valor dessa lista, eu utilizaria a fórmula mínimo, que é uma fórmula mais simples. Como nós temos algumas condições, nós precisamos utilizar máximo Cs e mínimo Cs. Vocês podem perceber que no final eles têm esse nome Cs, tanto no máximo quanto no mínimo, que é para estabelecer essas condições que nós queremos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos descobrir qual a quantidade de estoque do produto com maior estoque de acordo com a marca que nós escolhemos. Então, coloquei uma validação de dados aqui para a gente. Nós vamos escolher a marca e ele vai dar esse produto com maior estoque, de acordo com a marca que a gente escolher. Então, vamos lá. Eu vou dar um igual, depois digitar máximo Cs. Lembre-se sempre de colocar o acento, senão ele não aparece a fórmula, beleza? E a primeira coisa que ele pede é qual a coluna que nós vamos puxar esse máximo valor. Nesse caso, queremos saber a quantidade de estoque. Então, eu vou colocar a coluna F. Pode selecionar a coluna inteira para você não ter problema, tá? E agora eu vou dar um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. E agora ele pede o critério. Nosso primeiro critério é a marca. Então, ele quer saber onde está essa coluna de critério. Nesse caso, está na coluna B, que é a coluna de marca. Então, pode selecionar a coluna inteira, beleza? Depois dá um ponto e vírgula de novo para a gente ir para o próximo argumento. E o argumento que ele pede agora é o critério. Qual que é o critério que nós queremos aqui dentro dessa coluna? No nosso caso, o critério está nessa célula aqui, ó, que é H4, beleza? Então, vou selecionar essa célula e dar um F4 para travar ali o nosso critério, beleza? Então, travei e agora eu vou fechar o parênteses e dar um Enter. E olha só que legal. Ele falou aqui para a gente que a quantidade de estoque do produto com maior estoque é 296.543. Então, vamos tirar a prova aqui dentro da nossa tabela. Então, vou filtrar só Niele, e agora eu vou pegar o maior valor. Se eu vier aqui nessa setinha do filtro, ele vai estar lá embaixo. Então, ó, 296.543. Vou retirar o filtro e olha só, o valor bateu, beleza? Então está correta a nossa resposta. E agora vamos utilizar a fórmula mínimo Cs para descobrir a quantidade de estoque do produto com menor estoque de acordo com divisão e origem. Então vamos lá. Vou dar um igual, digitar mínimo com acento e selecionar aqui a fórmula mínimo Cs. Primeiro, ele pede, assim como na outra fórmula, a coluna que está o valor que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o valor de estoque. Então, vou selecionar toda a coluna F. E agora dar um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. Nosso primeiro critério é divisão. Então,
onde fica esse critério, em qual coluna. E a coluna de divisão é a coluna C. Então, vou selecionar a coluna inteira, dar um ponto e vírgula, e agora selecionar o nosso critério, que está aqui na célula H10. Então, seleciono a célula H10 e vou trancar aqui a nossa célula com F4, beleza? E agora dou um ponto e vírgula novamente para a gente colocar o segundo critério. Nosso segundo critério é de origem. Então, a primeira coisa que ele pede é onde está esse critério origem, qual coluna? Está na coluna D. Então, pode selecionar a coluna inteira, beleza? Dá um ponto e vírgula novamente e seleciona a célula que está o nosso critério, que é na célula I10. Então, seleciono e dou um F4 para trancar o nosso critério, beleza? Então, beleza, pode fechar com o parênteses e dar um Enter. Então, eu tenho aqui divisão luxo e origem China. Ele colocou o valor mínimo 3.376. Então, vamos lá, vamos fazer esse filtro. Eu vou filtrar aqui a origem China e depois a divisão luxo. Divisão luxo. Vou clicar aqui no filtro de estoque e o menor valor é 3.376 e está correto. Se eu trocar aqui a minha divisão e trocar aqui a minha origem também, ele também já altera o valor, porque nós alteramos os nossos critérios, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar aqui em cima nos cards a playlist de toda essa série, Funções do Excel no Mundo Corporativo, beleza? Então corre lá e dá uma conferida. Então é isso aí, te espero na próxima semana. Muito obrigado, tchau!